meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje a nossa aula vai abordar o capítulo 8 e vamos falar de doenças causadas por micro-organismos, em especial viroses e bacterioses, né? Não são todas, claro, são as mais comuns. E quando a gente fala de virose, a gente está falando em uma doença que são causadas por vírus. Essas doenças podem causar sintomas e efeitos leves, como também algumas outras podem causar problemas tão graves que podem levar à morte. A maioria dessas doenças vão causar febre, vão causar mal-estar, dores no corpo, né? Vômito, dificuldade respiratória. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai se consultar, o médico apenas diz que estamos com uma virose, né? Não especifica qual é. E nisso, a maioria dos casos não tem um tratamento específico, então geralmente é recomendado beber bastante água, descansar, geralmente algum analgésico para aliviar algumas dores, algum medicamento para amenizar a febre e por aí vai, até o seu sistema imunológico conseguir trabalhar e controlar essa virose, certo? E vamos falar agora os exemplos de virose. Vamos começar pela mais comum, que é a gripe, né? A gripe é causada por um vírus do tipo influenza. E o engraçado, né, o cômico, que todo ano, né, se tem a vacina contra a gripe, a gente fica gripado mais de uma vez. E isso se gera a pergunta do porquê. Se a gente está sendo vacinado contra a gripe, por que será que a gente fica gripado com um tempo depois? Porque o vírus da gripe, ele é altamente mutante, né? Ele sofre as mutações e, portanto, é como ele conseguisse burlar o nosso sistema imunológico, que conhecia o primeiro tipo de vírus, mas depois não conhecia o segundo tipo de vírus, certo? A gripe, ela é uma doença que ataca principalmente o sistema respiratório, né? É transmitida por meio de contato com as secreções, né, os espirros, a tosse, e, portanto, pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Os sintomas são febre, dores no corpo, né, em especial nas costas e nas pernas, dor de cabeça, tosse seca, dor de garganta, ou principal, né, coriza, né, aquele nariz escorrendo bastante, o cansaço e mal-estar. Então, de modo geral, a gripe vai ser, ela costuma ser autocontida, né? Geralmente não precisa de nenhum tratamento específico, depender do seu comportamento, né? Das medidas que você irá tomar, essa virose vai ser contida, o seu sistema imunológico vai ficar forte e vai conseguir conter o avanço do vírus. Certo? Temos a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus que é transmitido, né, pela picada do Aedes aegypti, certo? E pode ocorrer principalmente na área urbana ou na área rural por meio do animal silvestre, que muitos apontam, né, o macaco como se fosse o principal causador. Não, o macaco, ele é uma vítima, assim como o ser humano, do mosquito. O mosquito, ele precisa se alimentar de sangue, no caso as fêmeas, né, os mosquitos hematófagos fêmeas. Então, quando ela pica um animal ou ser humano que tem a doença, e quando
que tem o vírus, né? E acaba adquirindo esse vírus. E ao picar um outro animal, ela acaba transmitindo esse vírus. Então não é que o vírus é causado pelo macaco e tudo mais. Não, é o mosquito que transmite. No ser humano, da mesma forma. Se a Mariazinha tem a febre amarela, o Aedes aegypti vai lá, pica ela e vai picar o Joãozinho, então o Joãozinho pode adquirir a doença, certo? Então, os principais sintomas iniciais é o início súbito de febre, né? Essa coisa assim repentina, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas, fadiga e fraqueza. E a questão de uma forte anemia, né? Daí o nome febre amarela. Né? A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. Né? E essa vacina ela vem ofertada à população faz tempo. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, né? Medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS. Então você só precisa tomar uma única dose para o resto da sua vida e você ficará despreocupado em relação à febre amarela, certo? Temos o sarampo, que de certa forma, assim como a catapora é considerado uma doença da infância, entre aspas, que no geral é muito comum você ter alguma dessas viroses na infância, catapora e ou sarampo, né? É uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal, pode sim levar à morte, assim como a catapora, né? A sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala perto de você e acaba saindo saliva, né? Entrando em contato com as pessoas próximas, espirra, né? Até mesmo a respiração que pode transmitir, passar pequenas gotículas no ar e essas gotículas apresentarem o vírus. Então isso vai passando de pessoa para pessoa, né? O principal sintoma são essas manchas que aparecem pelo corpo, mas fora isso vai apresentar febre, tosse, irritação nos olhos e nariz escorrendo, entupido, mal-estar intenso, né? Mas o principal são essas manchas, né? Não existe um tratamento específico para o sarampo, né? Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença. E lembrando que não faça uso de nenhum medicamento sem orientação médica, certo? Sem procurar um profissional de saúde, né, um local de atendimento adequado para se consultar e saber a principal medida a se tomar. Temos a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, né? É uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total, como a gente vê aqui nessas imagens. Apesar de ser chamada de paralisia infantil, ela pode acontecer em qualquer fase da sua vida. Mas por que ela é tão ligada à infância, né? Porque existe a campanha de vacinação do Zé Gotinha, de crianças de 0 a 6 anos que devem procurar um posto de saúde e receber essa vacinação. Geralmente, quanto mais pequeno, né, geralmente a fase de 1 ano, 2, 3 anos, é muito comum as crianças, né, pegarem tudo que verem e colocar na boca, né, porque a boca é a forma de explorar o ambiente. Então, se o objeto estiver contaminado pelo vírus poliovírus e a criança não estiver vacinada, ela pode acabar
pegando, né, a poliomielite. Então o vírus entra por meio da boca e do nariz e se multiplica na garganta e no trato intestinal. E dali alcança a corrente sanguínea, podendo atingir o cérebro, atacando os nervos e causando a paralisia total ou parcial. Por isso que a maioria das vezes a vacinação da poliomielite, contra a poliomielite, é por meio, né, da gotinha na boca, que é o principal acesso, porta de acesso dessa doença, certo? Temos a AIDS, aqui que a gente vai ter assim um grande cuidado, né, em falar da AIDS, que é uma doença crônica causada pelo vírus HIV, né? A AIDS, que trazendo para a nossa sigla no Brasil fica SIDA, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E o que significa dizer isso? No nosso corpo existem células especiais chamadas de linfócitos. Esses linfócitos contribuem para a produção de proteínas de defesa imunológica que vão ajudar a combater vírus e bactérias que entram no nosso corpo e que podem causar doenças. O vírus da AIDS, né, o HIV, assim como outro vírus, ele precisa infectar a célula. Só que a célula, em especial, que o vírus da AIDS ataca, os linfócitos, que são as células, né, que no caso são os linfócitos TCD4, né, ao atacar os linfócitos, esses linfócitos sendo destruídos, o organismo não vai produzir uma defesa eficaz contra vírus e bactérias. Então, geralmente, o que mata a pessoa que tem AIDS não é a AIDS em si, é uma outra doença que a gente chama de doenças oportunistas ou infecções oportunistas, como uma dengue, até mesmo uma gripe. Já que seu sistema imunológico, sua defesa do corpo está baixa, né, a produção está muito baixa, uma outra doença vai se proliferar, né, vai crescer, o que pode levar à morte, certo? E como é transmitido o HIV, né? O HIV ele é transmitido principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativo, no caso a camisinha, popularmente camisinha, certo? Além disso, pode ser também adquirido pelo compartilhamento de seringas e daquelas pessoas que usam drogas injetáveis, né? Então, a pessoa injetou a droga com a seringa, ela tem AIDS, e a outra também vai compartilhar essa seringa, né? Ela vai também adquirir o HIV, né? Ela tem ela tem uma probabilidade bem grande de adquirir o HIV. Além disso, acidentes hospitalares, né? Como assim acidentes hospitalares? Por quê? Porque as seringas, né, e a agulha são descartáveis. Então esse lixo precisa ser recolhido. Quando esse lixo está sendo recolhido, pode acontecer um acidente hospitalar em que uma agulha contaminada pode perfurar a pessoa e a pessoa adquirir, né, essa doença. Antigamente, né, quando se precisava de um tempo de detectar a doença, a transfusão de sangue ela também era um meio de fator de risco, né, para se pegar a doença. Por quê? Porque ao fazer a transfusão do sangue, o sangue estava contaminado e assim a pessoa que recebia o sangue do doador acabava adquirindo o HIV. Portanto, a transfusão de sangue também era uma forma de transmissão dessa doença. Vale destacar que na década de 80 e 90
a doença HIV, ela foi, ou melhor, né, a AIDS, né, a doença AIDS, causada pelo vírus HIV, ela foi considerada uma doença gay, né? Ou seja, acreditava-se que eram os gays que transmitiam essa doença, né? Existe todo um tabu e preconceito e discriminação gerado acerca disso. Até mesmo nos Estados Unidos teve episódios de mortes a homossexuais porque acreditavam que eles que eram a culpa por isso, né? Existem crenças religiosas aí, enfim. No entanto, hoje sabemos que, né, apesar da discriminação e preconceito continuarem, né, hoje as informações que temos garantem que não cometemos o mesmo erro de dizer que é uma doença restrita a um grupo de pessoas, quando na realidade qualquer pessoa, independentemente de gênero, idade, cor de pele, enfim, toda pessoa pode, né, ter AIDS se o seu comportamento de risco, né, promover isso. E o que é esse comportamento de risco? Ele está relacionando a sua forma de agir perante essas situações. Por exemplo, se é uma pessoa que faz relação sexual com inúmeras pessoas, né, e não usa preservativo, então ela está dentro do comportamento de risco, independentemente da sua orientação sexual. Se é bissexual, se é heterossexual, se é pansexual, se é homossexual, se é heterossexual, certo? Independentemente. Se é uma pessoa que usa drogas injetáveis em grupos, né, compartilhando a mesma seringa, ela está dentro do comportamento de risco, independentemente também, né, de suas características sexuais ou outra coisa. Então, o que realmente está por trás da transmissão do HIV é o comportamento de risco. E não devemos ficar apontando o dedo, dizendo que é esse grupo de pessoa que está transmitindo AIDS. Não, né? Infelizmente, essa questão do preconceito gerou inúmeras consequências, principalmente a questão da doação de sangue, né? Estão tentando mudar, né? Porque antigamente pessoas, no caso gays, não poderiam doar sangue porque acreditava que o gay ele tinha uma maior probabilidade de transmitir a AIDS, então ele foi barrado, né, da doação de sangue. Então, quando a pessoa ela quer se tornar um doador de sangue, se ela for gay, ela não pode doar sangue, né? Isso realmente é um preconceito, né? Que esse ano estavam tentando rever isso judicialmente, né? De certa forma foi aprovado retirar isso como comportamento de risco para a doação de sangue. No entanto, né, existiram uma bancada que estava tentando não reverter essa questão. Então realmente é bem complicado. A gente tem hoje, devido a nossos avanços tecnológicos, a PrEP. O que é a PrEP? A AIDS, atualmente, ela é uma doença que não tem cura, certo? Então, existia o famoso coquetel, que era uma forma a qual a pessoa que tinha AIDS, ela conseguia ter uma expectativa de vida melhor, né? Ela tomava uma série de medicamentos,
a qual iria tentar combater principalmente as outras viroses que a pessoa estava exposta devido à baixa na sua defesa imunológica, certo? Então, hoje em dia, existe a PrEP, né, que é a profilaxia de pré-exposição, que é a ingestão de um único medicamento, né, é uma dose diária, se não me engano é uma dose diária, é uma vez por dia, mas se uma pessoa para esquecer de tomar um dia, ela pode tomar um outro dia, certo? Então, ao tomar PrEP, a pessoa que tem AIDS, ela impede com que ela transmita para uma outra pessoa por meio de uma relação sexual, por exemplo. Se a pessoa tem AIDS, vamos supor que é uma pessoa que já tem um parceiro fixo, certo? Sei lá, seja já casada e a pessoa tem AIDS e mesmo assim ela realiza uma relação sexual sem camisinha. Se for uma pessoa que usa a PrEP de uma forma regular, bem controlada, né, as pesquisas apontam que a possibilidade basicamente é zero de transmitir o vírus para o seu parceiro. Claro, né, sempre é bom, né, recomendar e indicar o uso de preservativo, seja para quem tem, seja para quem não tem, certo? No entanto, a PrEP ela surgiu como uma forma de garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas que possuem AIDS. E a pessoa que tem AIDS não transmite a AIDS, né, o vírus, o HIV, lhe dando um abraço, compartilhamento de um copo, né? Não é assim que se transmite a AIDS. É por meio de contato com o sangue, então, entrando na sua corrente sanguínea, de alguma forma. Por quê? Porque um sangue vai estar contaminado que vai cair na sua circulação sanguínea. Então, contato físico, saliva, né? Algumas pessoas acreditam que o beijo transmite a AIDS. Para um beijo transmitir a AIDS, as duas pessoas precisariam ter, sei lá, um ferimento bem grande na boca, né, saindo sangue, mas o beijo em si não transmite. Enfim, é toda uma questão que precisa ser trabalhada e retirada, né, esse tabu, essas coisas que acabamos discriminando, né, essas pessoas da nossa sociedade. Atualmente a gente enfrenta o coronavírus, né? O coronavírus, quando a gente fala em coronavírus, a gente está se referindo a um grande grupo de família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais. Só que esse grupo, né, de vírus, eles não eram transmitidos para o ser humano. Só aconteceu em casos raros, né, do SARS e do MERS, né, que foi um grupo em especial de coronavírus que passou sendo transmitida para o ser humano. E no final de 2019, né, entramos com o Covid-19, né, que gerou essa pandemia. Quando a gente fala em pandemia, a gente está falando de uma doença que se alastrou em pouco tempo para grandes partes do mundo. A última pandemia mais grave que teve no mundo foi a peste bubônica, né? Antigamente tabulada como peste negra, mas a gente prefere não usar mais esse termo. Então a gente usa a peste bubônica, que era transmitida por um vírus, né? Presente em quase a pulga, né? Presente principalmente em ratos, transmitia para as pessoas ao picar e causava uma grande enfermidade na sua pele, né, no seu corpo. E o coronavírus, né, a pandemia a qual a gente está vivendo atualmente, inicialmente ela causa sintomas
super comuns, como se fosse uma gripe, né? Coriza, tosse, dor de garganta, aí vai se agravando com a dificuldade de respirar. E a perda de olfato e a alteração do paladar é uma das características mais marcantes no coronavírus atualmente, mas também podemos ter distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, o cansaço, né, a diminuição de apetite e a falta de ar, né? E à medida que isso vai se avançando, né, se agravando, a pessoa ela vai ter uma dificuldade de respirar tão grande que vai ter que respirar por aparelhos em uma UTI, né? O que pode levar à morte. A gente tem aqui um print de um site, né? Se você colocar Covid-19 no Brasil, vai aparecer lá o primeiro link. E lá você consegue fazer uma filtragem, né, do país que você... Da região que você quer do país para fazer acompanhamento dos casos e mortes que a gente tem no país, né? Aqui no caso eu escolhi a região do Nordeste, certo? E quando a gente vê aqui a região do Nordeste, a gente vê a quantidade da população encontrada nos estados do Nordeste e a gente vê os casos acumulados. E atualmente a gente já soma mais de 37 mil mortes, né, só na região do Nordeste. É realmente uma situação assim drástica para o nosso país no geral e principalmente também aquelas pessoas que perderam, né, um ente querido devido a essa doença. Um avião passando. Aqui a gente vai ver por cima outras viroses, certo? A gente tem a dengue, que eu acho que vocês já estão cansados de saber, né? Transmitida por meio da picada do Aedes aegypti, né? A qual o mosquito ele se reproduz principalmente em água limpa e parada. Tio Carlos, por que isso de água limpa e parada? A questão da água limpa é para ter uma melhor oxigenação na água. E parada por quê? Porque não tem a larva do mosquito da dengue, não sei se vocês já viram, né, que a gente chama popularmente de cabeça de prego ou martelo. Essa larva, ela é aquática, né? Ela fica na água e quando ela vai passar por um processo de metamorfose, ou seja, ela vai se transformar no mosquito, ela basicamente ela fica na beirada, né, na superfície da água, grudado na parede ou em algum, sei lá, se for um tanque, né, um tanque que tem essa larva, ela vai grudar na parede da superfície e à medida que ela vai passando pela metamorfose para o mosquito, ela vai saindo da água. Se a água estiver em movimento, quando a larva estiver passando para a transição do mosquito, né, a água vai fazer essa larva intermediária entre larva e mosquito cair na água e ela vai morrer afogada. Porque quando a larva passa para a transição de mosquito, ela não consegue mais respirar debaixo d'água. Então, por isso que a água precisa ser parada, certo? E a profilaxia, né, que é a medida de se combater a doença, a principal forma é combater o mosquito vetor, ou seja, impedir que a água fique parada, né, não jogar lixo de forma irresponsável, né, pneus de carro, recipientes a qual acumule água, sempre evite deixar vasos de planta com água, enfim, cobrir as caixas d'água e todo esse procedimento que vocês já devem ter escutado muitas vezes. Tem o vírus Ebola, né?
temos a rubéola, temos a varíola, que ela foi considerada uma doença erradicada do mundo, né, que existe a vacinação, e por meio dessa vacinação a, a doença não se teve mais relatos, né? Tem a rubéola, temos a vacinação tríplice viral, que ela ajuda a combater essa doença. Enfim, aqui a gente vê só por cima, existem muitas outras viroses, né? Chikungunya, né? O Zika, a catapora e por aí vai. Mas aqui a gente está focado em apenas algumas. E vamos ver também algumas bacterioses. A primeira bacteriose que a gente vai falar é a leptospirose. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria presente principalmente em ratos, mas pode estar presente em outros animais também. E essa bactéria, que é a leptospira, ela é liberada na urina desses animais, né, principalmente ratos. E ao ser liberado na urina, essa urina pode entrar em contato com o ser humano por meio da água, né, ou outras formas de contato, e assim a pessoa adquirir a doença. Porque a leptospirose é muito comum em regiões que não há saneamento básico. Aqui a gente tem a foto de um local onde não há um saneamento básico adequado. A gente percebe que o lixo, né, e esgoto são despejados em um córrego onde vai passando. Esse lixo ele se amontoa e impede com que o fluxo do córrego aconteça de uma forma rápida e eficiente. Então, quando vem a época de inverno e chove muito, esse córrego acaba transbordando e as pessoas acabam entrando em contato com essa água que sai dos bueiros, que sai dos córregos. E essa água, por apresentar muito lixo, e o lixo, de certa forma, é uma fonte de alimento a qual os ratos se alimentam bastante, né, encontram alimento, esses ratos acabam liberando, né, suas fezes, suas urinas que se misturam com essa água. Então, naquelas cenas a qual a gente se depara com pessoas, né, atravessando ruas com água até por meio do peito, né, essa água ela pode ter a bactéria que causa a leptospirose, assim como outras doenças, que caem na circulação sanguínea do ser humano e ocasiona a doença, né, que pode também levar à morte. Né? A gente vai ter febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na região das panturrilhas, né? Falta de apetite, náuseas e vômitos e também problemas renais, certo? Então, a forma de tratamento, né? Temos a antibioticoterapia, né? Está indicada em qualquer período da doença, mas será mais eficaz quanto mais rápido for feito o diagnóstico. E em outras fases pode ser utilizado também a doxiciclina, né? A penicilina. Aqui a gente tem dois tipos de penicilina, a cristalina e a G-cristalina, a ampicilina, a ceftriaxona ou cefotaxima. Então, são vários medicamentos que podem ser usados no tratamento da leptospirose. No entanto, quanto mais cedo for diagnosticado. Então, portanto, pessoas que moram em áreas de risco por falta de saneamento básico, né? Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de um conjunto de medidas que visam melhorar a vida da população, né? Então, quando a gente fala de coleta do lixo, quando a gente fala de esgoto, quando a gente fala de tratamento de água, tudo isso está dentro do saneamento básico, certo? Temos a meningite. A meningite ela pode ser viral, também pode ser causada por vírus, mas a gente aqui vai tratar da bacteriana, que é a mais grave. A meningite bacteriana é uma doença
né, assim como a viral, que ela vai atacar membranas especiais que envolvem o sistema nervoso, né, que são membranas chamadas de meninges. Dá o nome meningite, que é a inflamação dessas membranas, inflamação da meningite. E essa inflamação, ela pode gerar mal-estar, vômito, né, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, pode alterar o seu estado mental, ou seja, uma confusão, né, e muitas dores de cabeça. Essas dores de cabeça, né, são tão fortes que é ocasionada pela desidratação dessa membrana que você não consegue encostar o queixo na região do seu tórax, né? Você tenta assim balançar a cabeça, fazer seu queixo encostar no seu peito, a região da nuca vai estar meio rígida. Então é uma forma muito comum de você identificar se você tem a meningite, né? Se a dificuldade de encostar o queixo na região do seu peito, né? Após apresentar todos esses sintomas. E a forma de tratamento é, além da prevenção, a melhor forma é a prevenção, né, por meio da vacinação, mas existe o tratamento por meio de antibióticos. Só que assim, quanto mais tarde for diagnosticado e iniciar o tratamento, mais difícil será a recuperação, né? É uma doença que realmente mata, principalmente a meningite bacteriana, certo? Temos o tétano. O tétano, ele é uma das doenças que a gente pode considerar uma das doenças mais horrendas, né, que a nossa sociedade já viveu. Hoje em dia, existe a prevenção por meio da vacina, que você toma 3 doses em cerca de 10 anos, se eu não me engano. E essa doença, ou melhor, né, essa prevenção, que é a vacina antitetânica, ela contribui para a gente não ficar sujeito, né, a mercê, a correr o risco de adquirir essa enfermidade. Ela é geralmente transmitida por meio de ferimentos, né, de materiais contaminados. A gente associa principalmente a materiais enferrujados. Fulano se cortou com prego enferrujado, então ali pode ter tétano, né? Mas é somente material enferrujado? Não. Pode estar presente em vidro, em madeira, até mesmo no solo, certo? Só que a ferrugem é um material que consegue esconder bem os esporos dessa bactéria do oxigênio, né? Ela é uma bactéria anaeróbica. Sabe quando você tem um ferimento e a sua mãe vai lá e coloca água oxigenada sobre esse ferimento para matar algumas bactérias que são sensíveis a esse ao oxigênio? Pois é, né? Então, o tétano, ela é causado por uma bactéria, no caso, aqui está o bacilo, né? O Clostridium tetani. O nome tétano significa esticar e contrair. Quando a bactéria entra no seu organismo, ela vai liberar toxinas, né? E vai fazer com que a sua musculatura tenha vários espasmos, se contraindo e se esticando, né? Aqui a gente tem uma cena de uma pessoa sofrendo espasmos das suas musculaturas se contraindo, ao ponto até mesmo dela não conseguir voltar a se deitar de uma forma normal, né? Existem pessoas que tiveram os pés quebrados dos espasmos fortes, né, que a musculatura dava. Então a vacinação é a principal forma de proteção contra essa doença, né? Por quê? Porque ao se vacinar, você vai adquirir anticorpos para quando você entrar em contato com essa bactéria não conseguir se proliferar no seu corpo, o seu organismo conseguir se defender o mais rápido possível, certo?
Temos também outras bacterioses, né, como o botulismo. O botulismo é causado por uma bactéria que pode estar principalmente presente em alimentos enlatados. Sabe quando você vai ao supermercado, se você se deparar com uma latinha de refrigerante, ou sei lá, aquelas latinhas de que tem linguiça, almôndegas, que estiver estufada, inchada, evite comprar esse tipo de alimento. Sem falar também olhar o prazo de validade. Então, esses alimentos podem conter, né, essa bactéria, principalmente os alimentos estufados, meu povo. Se você vê uma latinha estufada, danificada, não compre, evite, porque esses recipientes dão forte indício dessa doença que pode sim levar à morte, né? Que faz com que essa bactéria atinja principalmente os nervos, né? Podendo causar a paralisia dos músculos e até mesmo a paralisação da respiração, né? O que leva à morte. Temos a salmonelose, né? Que é causada por bactérias do gênero Salmonella, que acredito eu que vocês já tenham ouvido falar que é muito bom que todo mundo frite o ovo 100%, né? Não deixando a geminha mole. Por quê? Porque a salmonela ela pode estar presente no ovo, e quando você vai lá fritar o ovo, né? A bactéria vai junto no ovo, né? E você não frita direito, essa bactéria não morre, e ao você consumir esse ovo, você vai acabar adquirindo essa bactéria, que vai chegar no intestino e se multiplicar rapidamente, certo? Temos a cólera. A cólera é causada por uma bactéria, né, Vibrio chlorei, né, chlorei. Ela é adquirida principalmente por meio da alimentação de água e alimentos contaminados, né, ingestão de água e alimentos contaminados. Essa doença também faz com que a bactéria chegue no intestino. Imagina assim uma forte dor de barriga, a qual em alguns casos você vai eliminar até mesmo sangue em suas fezes. Então, tratamento também e pode ser fatal, certo? Pode cair na circulação sanguínea, atacar outras partes do corpo. Então, o tratamento é feito por meio de um antibiótico especial e também sempre no auxílio da hidratação. Porque como você vai ter fortes diarreia, né, intensas diarreia, você vai ter uma forte desidratação e, portanto, você deve beber bastante água, certo? E isso foi a nossa aula de hoje, e segue o exercício que é da página 283 a 287. Um forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.